Qual a lesão mais comum, assim, no futebol? O que você pega, assim, mais no dia a dia? Dia a dia comum, é muito comum as lesões musculares. Por exemplo? Principalmente posterior de coxa. Uma musculatura que Esse é o mais comum? É o mais comum. Lesão muscular posterior de coxa. Todo ano ali, todo semestre tem pelo menos 2 ou 3 lesões. Normalmente, né? A incidência é muito alta. E o fisioterapeuta, ele tá no limiar do processo, né? Porque hoje, futebol é mais correria, mais intensidade. Uhum. Então, por exemplo, assim, se, por exemplo, machuca a estrela do time, aí você tem lá um tempo de recuperação de 12 dias. O treinador fala assim pra você, encurta aí a recuperação do cara. Não é tão simples assim. Não. Mas você deve sofrer com isso. Sim, faz parte. Faz parte do processo. Faz parte do processo, só que tem... Então a relação entre o tempo de recuperação, a lesão e o tempo de recuperação, como é que é? Como é que você constrói isso? Primeiro, tudo depende do contexto. A gente tem ali protocolos específicos já, de acordo com a literatura, e hoje a Ferroviária, ali, o departamento de futebol, tanto a comissão, quanto a preparação física, a fisiologia, eles dão um respaldo e respeitam o processo de reabilitação. A gente tem protocolos específicos para uma lesão grau 1, lesão grau 2, lesão grau 3. Sim. A gente tem um respaldo do médico também. Então, a tomada de decisão de quanto tempo o atleta vai ficar afastado é uma decisão conjunta, interdisciplinar. É uma equipe. Isso, ninguém toma a decisão sozinho. Entendeu? Entendi. Então, todo mundo tem um pouco da responsabilidade. É isso que tira o peso, né? A gente vê o exame, conversa com o médico, depois com o médico define um prazo ali de retorno e passa para a comissão e vê se a comissão está de acordo. Normalmente, a gente tem uma autonomia, isso facilita, porque apesar de, por exemplo, uma lesão grau de posterior de coxa ser ali entre 15 e 20 dias de recuperação, depende do atleta. Tem atleta que consegue um pouco antes, tem atleta que consegue um pouquinho depois. Tem uma variação, né? Então, eu ia te perguntar isso. Porque nós recebemos aqui há um tempo atrás umas carenhas, fisiologista. Ele falou assim, não, Alexandre, hoje quem determina o tipo de exercício que o jogador pode fazer é o fisiologista. Né? Qual é o peso do fisiologista hoje numa equipe? Nossa, enorme. Enorme. Eu não vejo uma equipe de alto desempenho, querendo buscar resultados sem um fisiologista hoje. Para mim, o fisiologista é uma peça importantíssima. Porque o fisiologista, além dele estar ali, ele controlar tudo a demanda de carga de treino, com uso de GPS. E para cada um, é individualizado. Individualizado. Em setores, em característica do atleta, toda a carga de treino semanal, carga de treino de jogo. Ele também, além disso, ele vê como é que tá os níveis de estresse do atleta. Todo dia o atleta tem que chegar e responder um questionário. Faz aquele pico de sangue, aquele pico, vê marcadores inflamatórios, porque ele tem uma média basal de cada atleta. Se o atleta chegar lá pré-treino e tiver esse marcador alto, a gente tem que parar. O que está acontecendo? É um dente que está inflamado? Está com uma dor em algum lugar, não se queixou? Para ali, você já trabalhar na parte já preventiva. Já está prevenindo. Sim, a prevenção. Prevenção, que é o ideal, né? E aí ali você já consegue controlar uma carga do atleta, ou às vezes afastar de um treino para poder recuperar melhor esse atleta. Aí vai depender muito do contexto. Se o jogador é o jogador mais importante, é um jogo ali que é um mata-mata, é umas quartas de final, semifinal, um jogo valendo acesso. Aí esse contexto que vai determinar. Mas normalmente a conversa ali com a comissão, a comunicação tem que ser muito ajustada. E hoje o pessoal respeita isso. Os treinadores hoje respeitam. Lógico, tem um ou outro que você tem que ter um bom senso, um jogo de cintura, que o treinador quer sempre ter o atleta disponível, né? Sim. E o nosso trabalho é esse, é conseguir que o atleta esteja sempre perto do 100% disponível para treino, né? E hoje os técnicos, eles também estudam bastante, né? Então eles sabem que isso é importante para ter o atleta o mais perto da sua capacidade para desempenhar, né? Onde o atleta está com desconforto, uma dor, e não desempenhar num treino,
Se não desempenhar num treino, ele não joga, né? Então, existe uma discussão que diz assim, ó, o sujeito pode jogar 20 minutos. Uhum. Ele não pode jogar o tempo todo, mas ele tem condições de jogar 20 minutos uma partida. Uhum. E aí chega lá no segundo tempo, o treinador vai, faz uma substituição, faltando 20 minutos, coloca o cara. Isso acontece? Às vezes acontece. Às vezes a gente tá com um atleta que tá reabilitando, voltando uma reabilitação. Isso já aconteceu. Teve uma vez um atacante que tava com uma lesão muscular grande. A gente começou a ter uma série de jogos importantes. E a gente chegou no treinador e falou, é o seguinte, esse atleta ele ainda não tá no tempo de recuperação ideal, mas talvez ali para jogar 20, 25 minutos tem a possibilidade. Tem um risco, aí que você tem que tomar a decisão todo mundo. Atleta, fisioterapeuta, médico e técnico. Vale a pena? Sim, tá, vale a pena. O atleta tá querendo jogar. E nessa ocasião, o atleta queria muito jogar esse jogo. Aí a gente fez os testes, a gente tem um protocolo, não é só o tempo, não é só 15 dias. Precisa ganhar força, flexibilidade, mobilidade. A gente tem critérios de alta para esse atleta poder pisar no campo e poder dar um sprint, por exemplo. Ele tem métricas que o fisiologista determina que ele precisa bater. Ele corre a 25 quilômetros em alta velocidade 10 vezes num treino. Ele precisa pelo menos bater 80% dessa métrica. Se ele não bater 80% dessa métrica, ele não tá apto para ir para um jogo. Entendi. E aí ele bateu, tem todos esses critérios, aí chega no técnico, ele tem a possibilidade, aí cabe a decisão final do técnico. Se quer ou não, ele ia. Quem toma a decisão final é sempre o técnico. Então, você falou... E nesse jogo, esse atleta entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória, por exemplo. Fez o gol da vitória. Entendi. Porque você está dizendo isso, mas assim, é porque isso passa despercebido na cabeça do torcedor. Passa. Então, muitas vezes, e aí eu digo isso porque isso é uma discussão comum dentro do processo. O fulano lá, o treinador, pegou e deixou o cara no banco. Mas espera um pouco. Deixou o cara no banco porque você tem um contexto. Tem algum contexto. Você tem uma situação para ser colocada.